Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, eu não sei se esse vídeo é velho ou é novo, né? Se esse jovem voltou, entre aspas, a pregar, a fazer os showzinhos que ele faz, que ele fazia, mas de todo jeito, esse vídeo aqui é importante trazer um ensinamento sobre ele. Por quê? Veja o que ele faz com o suposto dom de profecia. No caso aqui não é nem de profecia, né? Ele está em defesa do dom, entre aspas, de profecia que ele diz ter, usando, entre aspas, né, o suposto dom de ciência que ele tem para descobrir algo de alguém e mostrar isso publicamente. Veja aí, vamos lá. Está me chamando de falso profeta, Kleber? Não deixa eu falar da sua amante não, Kleber. Não deixa eu falar da Clara não, Kleber. Você está aqui, está me chamando de falso profeta, Kleber. Tira a camisinha de dentro da carteira, Kleber. Homem casado que fica pegando mulher dos outros. Se me chamar de falso profeta de novo, eu te pego no meio da multidão. Porque Deus está falando, tem que respeitar a profeta. Vejam, ele está dizendo que Deus está falando e tem que respeitar o profeta. E ele usa aí um suposto dom de ciência, de revelação, de conhecimento das coisas ocultas, para expor o pecado do irmão aí, do tal irmão Kleber. Vejam que os dons do Espírito Santo, como por exemplo o dom, né, a sabedoria, a ciência, o discernimento, né, o dom de línguas, a profecia, a cura e tantos outros dons são dados, né, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, à igreja. Mas são dados para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, e não para condenar ou humilhar os irmãos. São Paulo é muito claro. Em 1 Coríntios 12, 7, ele diz: a cada um é dado a manifestação do Espírito para proveito comum. Para proveito comum. Não para defender o alto ego desse falso profeta, né? Não para defender a suposta capacidade de saber coisas ocultas que ele tem, e muito menos para escandalizar o pobre do irmão Kleber lá, e também a irmã Clara, né? Porque ele fala dois nomes lá, apesar que não aparece, né? O Kleber não se revela, a Clara também não se revela. Aí alguém pode dizer, mas alguém iria se revelar? Claro que não, mas ele não vai lá revelar quem é o Kleber. Ou seja, nós podemos perceber que não passa de um outro show. São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12, diz assim: já que aspirais aos dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Jesus disse: ai de quem escandalizar um destes pequeninos. Veja, ai de quem escandalizar um destes pequeninos. Melhor seria para ele que alguém amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e o atirasse no mar. Veja que coisa forte. Apesar que Jesus vai dizer, mas ai por quem vier o escândalo, né? Mas é necessário que o escândalo venha, para que seja revelado essas pessoas aí, esses supostos profetas, que eu não teria medo nenhum de dizer que é falso, porque um profeta não age assim, né? E o profeta, o profetismo, o dom da profecia é o dom de ensinar a palavra de Deus e não de estar revelando coisas das pessoas ocultas, principalmente pecados das pessoas. Claro que um profeta fala do futuro, de coisas futuras que irão acontecer, né, escatologicamente falando, mas não falar do pecado alheio. Veja, São Paulo nos mostra que os dons é para edificar a igreja. Então isso significa que os dons não servem para a autoexaltação,
nem para disputa, nem para escândalo ou condenação, mas para fortalecer a fé dos irmãos, iluminar a comunidade, consolar os que sofrem, guiar todos à unidade em Cristo Jesus. E você vê que o povo fica, glória a Deus, aleluia, bate palma. Com algo tão horrendo, meus irmãos. Isso nunca foi evangelho. Isso nunca foi evangelho. O Espírito Santo não é instrumento de divisão, nem de acusação. Isso é obra do inimigo, do acusador dos irmãos, do próprio diabo e Satanás, como diz Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Ele é o Espírito de amor. O Espírito Santo é o Espírito de amor, de comunhão e de verdade, e não de acusação. Quem acusa dia e noite os santos de Deus, ou quem acusa dia e noite os irmãos, mesmo que seja o maior pecador, que São Paulo disse, eu sou o maior dentre todos os pecadores. Dentre todos os pecadores, o maior sou eu. Quem acusa, quem fica apontando o pecado dos outros, é Satanás, como está em Apocalipse capítulo 12, verso 10. Assim, cada dom deve ser vivido com humildade, obediência e caridade, pois sem amor, mesmo o maior dom dado por Deus, perde o sentido, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Leia esse capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. São Paulo vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado nas chamas, ainda que eu fizesse milagres com a fé a ponto de transportar montanha de um lugar para o outro, ainda que eu desse alimento aos pobres. Aí ele diz, se eu fizesse tudo isso sem amor, de nada me adiantaria. Na carta aos Romanos, acho que é o capítulo 13, verso 10, ou é 10, 13, São Paulo vai dizer que o amor é o cumprimento perfeito de toda a lei. O amor cumpre perfeitamente toda a lei. São João vai dizer na sua primeira carta que Deus é amor. E o que adianta dizer que ama a Deus a quem não vê, se não consegue amar o irmão a quem nós vemos? Aí ele diz, filhinhos, não amemos somente com palavras, mas com gestos concretos. Ou seja, nós podemos concluir logo que não se passa aí de falsa profecia, falso dom de discernimento ou de sabedoria, de coisas ocultas, simplesmente para alimentar o seu ego e acusar as pessoas. Provavelmente, né? Eu não vou dizer com certeza, mas provavelmente esse Kleber e essa Clara não existem. São uma historinha aí da cabeça dele. Tanto é que no final do vídeo ele vai dizer, não me obrigue a pegar você no meio da multidão. Porque supostamente o Kleber estava escondido, a Clara estava escondida. Eles não se manifestaram, então ninguém sabe quem é o Kleber, nem ninguém sabe quem é a Clara. Mas ele diz, ele ameaça que vai trazer isso a público se chamar ele de falso profeta de novo, porque o profeta, entre aspas, está falando, né? E Deus está falando por meio dele e deve ser respeitado. Como é que se respeita, entre aspas, um falso profeta? Um profeta, ou melhor, um falso profeta desse? Como é que se respeita alguém nessa situação, nessa condição aí? Como é que alguém assim pode ser respeitado? Deus abençoe a todos, e esse vídeo aqui não é para acusar ninguém, né? Mas para mostrar que isso não tem fundamento nenhum nas Escrituras. É falso. Quem acusa o pecado dos outros é Satanás. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Deus abençoe a todos. E ele nos acusa dia e noite diante de Deus. Mas São João, o evangelista, vai dizer, filhinho, não pequeis, mas se vocês pecarem, não fiquem aí angustiados, querendo morrer, porque Jesus Cristo, o justo, intercede por nós diante do Pai. Amém.